Aí a senhora teve essa libertação, teve essa cura, mas lembrando também, conforme a senhora nos relata para os seus filhos, não só eu, tem mais quatro irmãos, uma que é uma menina, mais três homens. Minha mãe nos relata que a avó dela já foi cristã, né? A bisavó ou a avó Minha da senhora. bisavó foi. Ou a mãe da sua avó. Minha bisa, o meu biso, os dois eram crentes. Então. Não, antes não. Depois De um tempo. Quando eu conheci ela, aí ela já tinha aceitado Jesus. Então. E minha mãe também. Então, a avó da senhora. Minha avó tinha aceitado, minha mãe também aproveitou, aceitou Jesus. Então, essa bisavó que ela tá falando é a mãe da... A mãe da minha mãe. É, que é a avó, não é a bisavó, é a avó. Então, você vê que depois de um tempo a família começou... Minha bisavó também era crente. A bisavó também. Era. Eu pensei que era só a avó, Não. bisavó. Olha só. Isso, se juntar os anos, dá o quê? Dá mais de 100 anos atrás, né? Poxa, eu levava Marco lá, eu ia lá, que era parente da minha mãe, eu morava mais perto, lá em Trajano. Às vezes quando eu ia lá, que eles eram muito bonzinhos, muito legal. Aí eu ia, eles eram crentes de Assembleia. Então, eles se abrearam naquela Assembleia de Deus tradicional, muito antiga. Antiga. Aí a mãe da minha mãe, que faleceu agora, foi ano passado, o que acontece? Ela foi uma serva de Deus, cristã, orando sempre pela família, morreu cristã, nunca se desviou, segundo ela nunca se desviou da igreja. Não, né? depois que ela aceitou Jesus... Morreu com 96 anos sem se desviar da igreja, sem ir pro caminho. E ela cantava no conjunto. Aí eu tô mais ou menos na quarta geração. Eu sou na quarta, né? Bisavó, avô, mãe e eu. Mãe, pai e eu. Quarta geração. Para eu ser cristão, hoje em dia, precisou de alguém orar ou alguém falar de Deus. Isso já era oração dos meus bisavós do passado. Que ora Com certeza já estava orando pela... Isso, tipo assim, talvez minha bisavó não me viu como cristão hoje. Não. Mas com certeza ela deve orar que meus filhos sejam cristãos, que meus filhos sejam servos do Senhor. Só conheceu o Marco e Maciel. A descendência dela veio a buscar Deus e a aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? E aí teve um tempo que a senhora também era da igreja, né? Depois se desviou. Não, eu era da igreja, assim, logo... Assim, mocinha. Jovem, né? Eu estava com 13, 14 anos. Aí depois, meu pai também era... Aí eu casei com 16 anos. Aham. Aí tudo que eu casei com 16 anos, aí Luiz não quis ir para a igreja mais. O Luiz é meu pai, que ela fala. Aí eu pedi ele, pelo menos, para levar. Aí eu tinha Marco e estava grávida de Maciel. Pedi pelo menos para ajudar a levar até na porta da igreja, né? Nem lá ele queria ir. Para mim não deixar de não ir. Ele dizia que não ia. Aí eu fiquei já cansada, né? Aí eu não parei de ir. Não é que eu quis sair, eu parei de ir por isso. Não, eu quero dizer o seguinte, a senhora não perdeu o temor a Deus. Não. Temor a Deus. Tinha. Mas só que depois de um tempo, o inimigo fez o quê? Por raiva dela, lançou, devido que ela estava desviada ela de Deus, mas Deus não estava desviada dela. Deus sempre tinha um propósito na vida da minha mãe. Sim. E assim por diante. As pessoas sempre falavam de Jesus para mim. Aí, tá vendo? Eu falei, eu já fui crente, a volta. Aí é o seguinte, o inimigo foi aonde a converteu ela com uma enfermidade, que é a obra de macumba que teve na cabeça dela, que ela foi curada. Fizeram, ela foi curada de um câncer. Feito. Ela foi curada de um câncer. Você imagina, a medicina não cura isso, entendeu? Foi aonde que ela teve a sensibilidade do Espírito Santo de voltar para casa de Deus de novo. E assim levando eu, né? Eu também dormia muito na igreja nessa época. Eu estava com 11 anos de idade.
Eu me lembro que quando minha mãe levava para a igreja, eu tinha que ir, adolescente, eu tinha que ir. Cara, Eu dormi, você ia junto comigo, os você era o irmãos, meu companheiro de sair. os irmãos pulando no mistério lá, um barulhão do caralho, e eu dormindo pra caralho. Ela perguntava pra mim como é que eu consegui, eu falei, nem sei. Não, mas Pô, tinha noite que tinha vigília, cá embaixo num quarto, num salãozinho pequeno. Ah, Aí a gente ia pra lá, e lá você dormia. então, pois é. Mas indo ou não, ela me levava. Hoje em dia eu não estou na presença de Deus, minha família é na presença de Deus. Se amanhã depois de se desviar, vai ficar com a semente sabendo que Deus é o caminho, a verdade e a vida que quer te salvar. É. Né? E ia ser muito importante. E graças a Deus hoje, né, mãe? A É, senhora tá aí eu 40 anos já de igreja. eu calculo mais ou menos assim, né? Por causa, nessa época, aí eu comecei a ir para a igreja. Aí eu falei, já que eu fui curada, assim, Em agradecimento a Deus. aqui, né, nessa igreja, Deus é amor, e lá eu não recebi oração, aqui eu estou sempre recebendo oração, as irmãs me acolhendo ali, porque eu ficava demoniada. Aqui eu não. Aí quer dizer, eu falei assim, não, então eu vou ficar aqui, onde que eu fui curada. Lembrando, o câncer que ela teve foi diagnosticado pelo médico, tá? Foi pelo médico. E depois, O médico falou que eu tinha que tomar remédio até morrer. Eu não esqueço até hoje. depois ela voltou no médico e já não tinha mais nada. Não, Só para refletir, tá? não, Agora eu vou falar uma pergunta para a senhora. 40 anos de igreja não é 40 dias. E vou falar para a senhora, valeu a pena servir a Deus até hoje? Não, até agora, valeu a pena. valeu e Só que eu vale. falo até agora, porque nem eu sei se eu vou amanhecer amanhã. Deus pode nos levar a qualquer momento. Mas eu digo assim, até agora que a senhora está viva e podemos Muito falar. livramento Deus me deu, de morte mesmo, porque eu já infartei. Ó, Eu tive pneumonia dupla, fiquei muito tempo internada, entubada. Né? O pulmão, os dois pulmões estavam cheios. E ali eu não vi nada, né? Depois disso eu infartei, né? Depois da pneumonia, virou bronquite asmática. bronquite crônica asmática. Tudo, mas Deus me dá um livramento. Depois eu infartei. Fiquei 7 dias apagada, né? Porque eu não vi. Eu nem sei o que fazia comigo. E quando me levaram para o leito, eu não vi também. Quando eu abri o olho, eu estava no leito. Aí já tinha feito 7 dias. 7 dias. Eu sabia que o número 7 é o número da perfeição? É o número de Deus? Aí Olha só o eu mistério. acordava assim, cabeça pesada, e ia de novo. Eu não sentia meu corpo. Entendi. Só sentia só a cabeça, o movimento da cabeça, o corpo não. Nem O a corpo tava lá. cabeça. A cabeça não tinha como mexer. Então só o cérebro só que estava funcionando. Isso. Quer dizer, a senhora estava consciente por dentro, por fora não mexia nada. Não, ela tá toda paralisada. Precisou fazer massagem, andar comigo. E Eu era bem pequeno. aí você já era adolescente. Eu tenho roupa aqui que você comprou para mim. Até hoje eu tenho e ainda uso. Aí, tá vendo? Vamos tocar nesse assunto de comprar depois. Mas, vem cá, vamos continuar falando aqui. Ah, Jesus! Para as pessoas que estão indecisos e não quer aceitar Jesus, Jesus, para que aceitar Jesus? Para quê? Qual a importância de aceitar Jesus? Qual é a importância da salvação para a alma da pessoa? Qual é importante? A importância de aceitar Jesus. A importância de A aceitar pessoa não Jesus. ir para o inferno, né? A gente não ir para o inferno, porque às vezes Deus prova também a gente para ver a nossa fé. Isso, exatamente. Até onde que você vai. Até onde você confia. Conforme eu tenho a bronquite, eu tenho ela.
Mas Deus está me dando graça, me dando vitória, que até hoje eu faço tratamento, mas tudo é milagre por Deus. Porque Deus, quando me revelou para curar, que eu pedindo, fazendo campanha, Deus não falou que ia me curar. Ele falou que ia me dar um alívio. Um alívio. Olha o mistério. Mas ela nunca desistiu de Deus. Nunca Não se desistiu. desviou. Tipo assim, já que não quer me dar cura, ela não fez uma troca por Deus. Não. Ela simplesmente permanece até hoje e o tratamento, o médico melhor. Deus botou os médicos na face da terra também, usados por Deus para poder cuidar das pessoas. Me cuidar, é. E é onde está acontecendo, ela está conseguindo se levar. Mas nesse período também, a senhora falou muito dos milagres da senhora. Mas nesses 40 anos, a senhora viu muito milagre acontecer na vida das pessoas? Vi. E Deus falou, ó, Deus me deu, não tinha nada, eu era mendigo, eu era aleijado, eu era aidético, eu era canceroso, eu fui curado, eu não tinha emprego, eu recebi, Deus realmente dá isso tudo mesmo? Dá. Se você buscar. Dá. Aí, ó. Dá. E eu creio que Deus ainda está dando ainda. Por quê? Mas vai ter obediência. Eu tenho aquela fé que conforme Ele me curou, Ele cura qualquer uma pessoa e, além disso, eu